Gálatas 5. Liberdade ou escravidão. O evangelho que salva versus a religião que condena. Irmãos, o capítulo 5 de Gálatas é um campo de batalha espiritual. Aqui o apóstolo Paulo não está dialogando com curiosos. Ele está confrontando enganados. Não é uma conversa leve. É uma guerra entre dois sistemas. Graça versus obras, Cristo versus religião, liberdade versus escravidão. E o mais assustador, muitos hoje estão exatamente como os Gálatas, frequentando cultos, fazendo rituais, mas espiritualmente escravos. Verso 1. A liberdade verdadeira e o perigo de voltar à escravidão. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Cristo não morreu para melhorar sua religião, ele morreu para te libertar dela. A palavra jugo aqui aponta para a submissão religiosa, especialmente à lei como meio de salvação. No contexto histórico, os judaizantes queriam impor circuncisão como requisito para a salvação. Hoje, o jugo mudou de forma, mas não de essência. Regras externas para parecer santo, tradições humanas elevadas à autoridade divina, sistemas que substituem a suficiência das Escrituras. Pergunta direta: se Cristo te libertou, por que você ainda vive como escravo de regras humanas? Porque muitos nunca foram libertos, apenas trocaram uma prisão por outra. Versos 2 a 4. O perigo mortal de acrescentar algo a Cristo. Se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará, da graça decaístes. Aqui está uma das declarações mais duras de Paulo. Ele não diz, vocês perderam um pouco da bênção. Ele diz, Cristo não serve para vocês. Por quê? Porque Cristo mais qualquer coisa é igual à rejeição a Cristo. Historicamente, os judaizantes ensinavam que a fé em Cristo precisava ser completada pela lei. Hoje, Cristo mais costumes, Cristo mais regras da igreja, Cristo mais experiências místicas. Isso não é complemento, isso é negação do Evangelho. Você confia somente na obra de Cristo ou ainda tenta se justificar por algo que você faz? Se você adiciona algo, você rejeitou tudo. Romanos 11:6. Versos 5 e 6. A fé verdadeira produz algo visível, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé, a fé que atua pelo amor. A fé salvadora não é morta, emocional ou ritualista. Ela é gerada pelo Espírito, descansa em Cristo, produz amor real. Aqui Paulo destrói dois extremos: legalismo, salvação por obras; antinomianismo, fé sem transformação. A fé verdadeira transforma. Se não há amor, não há evidência de fé genuína. Versos 7 e 9. O fermento do erro destrói tudo. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Paulo mostra que o erro doutrinário não é algo pequeno. Historicamente, uma pequena distorção na Galácia estava contaminando toda a igreja. Hoje muitos dizem, não tem problema, é só um detalhe, cada igreja tem sua forma. Mentira. Erro doutrinário é veneno. Você tolera um falso evangelho porque ele parece quase certo? Um falso evangelho não salva, ele condena. Versos 10 e 12. O juízo sobre falsos mestres. Quem vos perturba sofrerá condenação. Oxalá se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. Aqui Paulo não é gentil com falsos mestres. Ele declara, eles serão julgados. Eles pervertem o evangelho. Eles não são irmãos, são perturbadores. Essa ideia moderna de que todo mundo que fala de Deus está certo é antibíblica. Falso mestre não é apenas alguém equivocado, é alguém perigoso. Versos 13 e 15. Liberdade não é libertinagem. Não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Agora Paulo corrige outro erro. Alguns poderiam dizer, se não é pela lei, então posso viver como quiser? Paulo responde, não. A verdadeira liberdade não te leva ao pecado, te liberta do domínio do pecado. Quem usa a graça como desculpa para pecar nunca entendeu a graça. Versos 16 a 18. A guerra interna, carne versus espírito. Andai no espírito e jamais satisfareis a carne. Todo verdadeiro convertido vive uma guerra interna.
Antes da regeneração, você amava o pecado, depois você luta contra ele. Se não há luta, há um problema sério. A ausência de conflito espiritual revela a ausência de vida espiritual. Versos 19 ao 21. As obras da carne e a sentença final. Paulo lista imoralidade, idolatria, feitiçaria, inimizades, inveja, bebedices. Então declara algo devastador. Os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Não é sobre tropeçar, é sobre viver nisso. Você pratica essas coisas como estilo de vida e ainda acha que está salvo? Você está enganado. Versos 22, 23. O fruto do Espírito, evidência da regeneração. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz. Note, é fruto, não frutos. É um conjunto inseparável. Não é produzido por esforço humano, mas pela obra do Espírito. Isso não é imitação religiosa, é transformação sobrenatural. Versos 24 e 26. Crucificados com Cristo. Os que são de Cristo Jesus crucificarão a carne. Aqui está o ponto final. O verdadeiro cristão não negocia com o pecado, não justifica a carne e não vive para si. Ele foi crucificado com Cristo. Gálatas 5 não deixa espaço para a neutralidade. Você está em um de dois caminhos? Escravidão religiosa, confia em obras, vive de aparência, tolera falso evangelho, não tem transformação real, resultado é condenação. Liberdade em Cristo, confia somente em Cristo, vive pelo Espírito, luta contra o pecado, produz fruto, resultado, vida eterna. Pare de brincar de cristianismo, pare de confiar em regras, tradições, emoções e sistemas religiosos. Ou Cristo é suficiente, ou você está perdido. Não existe meio termo. O pior escravo não é o que está acorrentado, é o que acha que está livre, enquanto caminha para o inferno, confiando em sua própria justiça. Amém. Gálatas 6. O Evangelho verdadeiro produz uma nova criação e expõe toda falsa religião. Irmãos, chegamos ao capítulo final desta carta poderosa, onde o apóstolo Paulo não suaviza. Ele conclui com peso, com autoridade, com confronto direto contra qualquer forma de religião falsa que tenta parecer cristã. Aqui não há espaço para neutralidade. Ou você vive pelo Espírito, ou você está enganado. Versos 1 a 3. A restauração dos caídos e a hipocrisia dos soberbos. Paulo começa dizendo: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, veja, o verdadeiro cristianismo não ignora o pecado, mas também não trata o pecador com arrogância. Ele ordena restaurar com mansidão, vigiar para não cair, levar as cargas uns dos outros. Isso destrói dois erros comuns: o legalista, que pisa no caído para se sentir santo; o falso espiritual, que ignora o pecado em nome de um amor vazio. Paulo corta ambos. E então ele confronta: porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Aqui está o diagnóstico brutal: a soberba espiritual é auto-engano. Aquele que se acha forte demais para cair, já caiu, só não percebeu. Versos 4, 5. Responsabilidade pessoal diante de Deus. Agora Paulo muda o foco. Examine cada um a sua própria obra. Ou seja, pare de se comparar com os outros. A falsa religião vive de comparação. Eu sou melhor que aquele, eu não faço aquilo, eu estou na igreja certa. Mas diante de Deus, cada um dará conta de si. Isso destrói o sistema religioso que sustenta sua segurança em pertencer a um grupo, seguir regras externas, ter aparência de piedade. O julgamento de Deus não é coletivo, é pessoal. Versos 6 a 10. Semeadura espiritual, semeando vida ou morte. Aqui Paulo entra numa das leis mais ignoradas hoje. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Isso não é motivação barata, é juízo espiritual. Ele explica: quem semeia para a carne, corrupção; quem semeia para o Espírito, vida eterna. Agora pense, quantos dizem ser cristão, mas vivem semeando na carne?
Vivem para si, buscam prazeres, rejeitam a palavra, desprezam a santidade. E ainda acham que colherão vida eterna. Paulo responde claramente: isso é impossível, Deus não se deixa escarnecer. E mais, não nos cansemos de fazer o bem. O verdadeiro crente persevera, não por emoção, mas por regeneração. Versos 11 e 13. O desmascaramento da religião externa. Agora Paulo levanta a voz. Ele expõe aqueles que queriam obrigar os gálatas à circuncisão. Por quê? Para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Aqui está a verdade que muitos não querem ouvir. A falsa religião sempre tenta adaptar o evangelho para evitar perseguição. Eles suavizam a cruz, acrescentam obras, criam regras externas. Mas o objetivo não é santidade, é a aceitação. E Paulo denuncia: nem mesmo os que se deixam circuncidar guardam a lei. Ou seja, eles pregam algo que nem eles mesmos vivem. Isso continua hoje. Líderes que impõem cargas, mas vivem ocultamente pecado. Sistemas que exigem aparência, mas ignoram o coração. Isso não é cristianismo. Isso é hipocrisia institucional. Verso 14. O centro do Evangelho, a cruz. Aqui está o clímax. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo destrói toda a glória humana. Nada de méritos, rituais, sistemas e títulos religiosos. A única glória é a cruz. O efeito da cruz é radical, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Se alguém diz que segue Cristo, mas ama o mundo, está mentindo. A cruz não melhora o homem, ela o mata. Verso 15. A nova criação, a prova do verdadeiro cristão. Paulo declara: nem a circuncisão é coisa alguma, mas o ser nova criatura. Aqui está o teste definitivo. Não importa a tradição, aparência, denominação, experiência emocional. Importa, você nasceu de novo? Se não houve nova criação, não há salvação, não há espírito, não há vida. A falsa religião foca no externo. O verdadeiro evangelho transforma o interior. Versos 16 a 18. Paz para os verdadeiros, juízo para os falsos. Paulo encerra com bênção, mas apenas para um grupo. E a todos quantos andarem de conformidade com esta regra. Qual regra? Cruz como centro, nova criação como evidência, vida no Espírito. Esses recebem paz e misericórdia, mas implicitamente os outros recebem outra coisa, juízo. E ele termina dizendo: tragam no corpo as marcas de Jesus. Enquanto muitos evitam sofrimento, Paulo carrega cicatrizes. O verdadeiro evangelho custa, a falsa religião protege. Deixe isso claro. Você pode estar dentro do sistema religioso e ainda perdido. Pode ter a aparência de santidade e ainda estar na carne. Pode seguir regras e nunca ter sido transformado. A pergunta não é: você frequenta a igreja? A pergunta é: você foi crucificado com Cristo ou ainda vive para si mesmo? Você é uma nova criação ou apenas um religioso reformado por fora? Porque no fim, não será a sua religião que te salvará, será a cruz de Cristo. E se a cruz não te matou, ela ainda não te salvou. Amém.